como chefe da sessão, segunda sessão. Nossa matéria aqui é gestão de pessoas, chefia e liderança. E é uma matéria interessante, tivemos uma aula semana passada. E vou fazer essa revisão, uma revisão aqui rápida. Tudo que eu vou falar aqui provavelmente vai cair na prova lá. Né? É gaivota, o que eu estiver falando aqui é gaivota. O pessoal localizou aí na apostila aí, gestão de pessoas, top, chefia e liderança. Alguém vai a página aí, quem localizou, eu estou só com a minha apostila aqui. A primeira matéria. Então, a primeira página aí. Isso. Pronto. Então, vamos seguir os slides ali. Nossa revisão. O objetivo da matéria é que quem não é sargento aí, mas o sargento aí, terceiro, segundo, primeiro e o subtenente, dominar os conhecimentos necessários ao exercício das funções. Segundo, compreender os conhecimentos pertinentes à chefia e liderança, que é importante para quem está no comando de qualquer fração, seja um homem, e assim sucessivamente. Ele tem que ter esse conhecimento aí, saber discernir o que é chefia e liderança. Ser capaz de desempenhar a função de assessoramento aos oficiais. Isso não quer dizer ser subserviente, mas sim um trabalho em equipe. Nós vamos falar agora que vem ser uma equipe. Isso é importante a gente ter isso em mente. E não ficar com aquela mentalidade de que não, eu não gosto desse superior, eu não gosto desse oficial, eu não gosto desse subtenente, eu não vou assessorar quando eu estiver na função de CPU. Ou assim sucessivamente na sessão, quando você estiver de auxiliar ali, na sessão, eu não gosto desse oficial, desde quando eu trabalhei com ele no batalhão, ele agora está aqui no PCG, eu não vou assessorar. Negativo, não tem que ter pensamento. Pensamento nosso trabalho é equipe. Se eu não assessorar bem o meu superior, a instituição não vai bem, a minha sessão não vai bem, a minha sessão não vai bem, e sucessivamente vai chegar até ao nível de comando, a instituição não vai bem. Então, o que a gente tem que trabalhar hoje, quando eu falo em gestão de pessoas, é o trabalho em equipe, é buscar sempre influenciar todos com seus interesses particulares, mas de forma que a gente tenha objetivos comuns, para que a nossa instituição tenha sucesso aí, a nossa organização ou instituição. E por último aí, tem uma visão orgânica da corporação, na questão do escalonamento, questão do comando em si, o que vem ser o staff, da cadeia de comando, para que segue a cadeia de comando. Então, o terceiro sargento, o segundo, o primeiro e o subtenente tem que ter noção disso. Eu falei na minha aula lá, sei que alguns não estavam presentes, dessa importância do conhecimento, da busca do conhecimento o tempo todo pelo sargento. E até dei um exemplo lá. Tem muita gente que é terceiro sargento e não está dando valor. E eu falo que no primeiro batalhão eu andei orientando muito porque eu fui terceiro sargento lá no exército. Eu falo, o terceiro sargento é o principal elo ali entre os demais subordinados e o superior. Seja o segundo, o primeiro, o subtenente e os oficiais. Então tem que se orgulhar sim de ser terceiro sargento, de ser segundo sargento, de ser primeiro sargento e principalmente subtenente. Subtenente lá da onde eu vim no exército é o cara. Porque a gente conta pela experiência dele, pelo conhecimento que ele possa passar para a gente. Por isso que os senhores estão aqui. E essa busca que os senhores estão aqui agora seja contínua. Não adianta só eu colocar uma luva de subtenente ou uma indivíduo de primeiro sargento e achar que sou o cara. Aí chega o soldado, que, para conhecimento dele todo, dessa turma que formou agora, em todos, mais de 60% já formaram ou estão na faculdade. Aí, o presencial que eu presenciei, deu um exemplo lá na região de Paraíso, o terceiro sargento, com dificuldade na escrita, passou a missão para o soldado. E ainda bem que tem uma testemunha aqui comigo que presenciou essa questão lá. Então, terceirão, sou terceiro. Então, mas tem dificuldade na escrita, e ainda falou assim, com toda a possibilidade, a autoridade, uma das autoridades que a gente vai ver ali, que é o autoritário. Preenche e depois eu assino. Aí o soldado olhou para ele assim, sim, senhor. Então, esses cuidados a gente tem que ter como superior. Eu até falei lá, todo mundo quer ser sargento, quer ser terceiro, segundo, primeiro e subtenente. Mas é a responsabilidade, eu quero. Então a gente vai até chegar nesse ponto aí. Dando continuidade aí, conceituação, dentro de gestão de pessoas, as conceituações que a gente vai trabalhar sobre a organização. É só uma revisão aqui. O que eu falei da organização, que a gente tem que se atentar? O que é uma organização? É uma entidade com fins e objetivos que, para se constituir uma organização ou uma instituição, no caso de um órgão público, tem que ter
E dentre deles, o principal considerado hoje pelos grandes estudiosos aí, qual é o principal recurso? Somos nós aqui, recursos humanos, entendeu? Tem que ser valorizado dentro da... Claro que todo mundo aqui tem o seu interesse particular, tem a sua necessidade particular, mas também tem que ter a nossa consciência de que a gente, apesar dos nossos interesses, das nossas necessidades, das nossas vontades, dos nossos desejos, mas tem que ter a consciência para que estamos aqui, para prestar um serviço de qualidade à nossa sociedade. Claro que dependendo dos nossos interesses, mas primeiro a nossa instituição, para que se a instituição vai bem, com certeza os nossos objetivos também serão alcançados. Okay? O que vem ser gestão de pessoa? Gestão de pessoa nada mais é do que gerir o capital humano. Como eu falei lá na aula lá, de primeira, o capital humano não era descartado, que era valorizado na instituição, simplesmente era o alcance dos seus objetivos. Não se via muito a pessoa, aquele colaborador, tanto que hoje se usa o que está se usando na iniciativa privada, não é mais funcionário, é um colaborador. Por quê? Não adianta eu ter R$1 milhão e ter, até deu exemplo lá na confecção, e ter o maquinário mais moderno da minha confecção, se o meu colaborador está desmotivado. Se eu não valorizar o meu colaborador, se eu não tiver, por exemplo, uma estrutura onde o meu colaborador tem uma perspectiva de ter um aumento, de ter uma progressão na sua carreira ali dentro da minha confecção, podemos falar assim, uma carreira. Então, hoje, a instituição e a organização que pretende ter sucesso nesse mundo capitalista que vivemos hoje, onde a competição é acirrada, tem que se valorizar o recurso humano. E para isso vem a gestão de pessoas, para trabalhar esse capital humano, respeitando o interesse, o desejo, a necessidade de cada um, mas que também o colaborador tenha essa consciência. Se eu vim para a Polícia Militar, por que eu estou aqui? Questão salarial? Claro, todo mundo quer o seu salário. Mas será que é só a questão do salário? E as minhas responsabilidades, as minhas obrigações para os sargentos que estão aí, os subtenentes? Eu estou vendo isso, quando eu olho no espelho e coloco minha farda, eu estou preocupado em prestar um bom serviço para a sociedade? Ou só ir lá, cumprir meu expediente, atender a ocorrência ali de qualquer jeito, depois da baixa do material e ir para casa pronto? E ficar lá pronto no meu pico, ou seja, onde for. Então, isso aí a gente tem que começar a refletir. Continuando aí. Equipe. O que vai ser equipe? Grupo de pessoas compromissadas, com comprometimento, um único objetivo, qual é? Nosso, policiais militares, prestar um bom serviço à nossa sociedade, serviço de prevenção, no caso do atendimento já aconteceu o crime, mas dá uma assistência ali àquela pessoa que está necessitando, seja uma violência doméstica, um furto, um roubo, certo? Então o objetivo comum, que é o serviço de qualidade, uma interdependência entre os membros ali, o comandante da guarnição ali, o terceiro sargento, ou o segundo, primeiro subtenente, com o seu auxiliar, dependendo também, interagindo com o despachante do CIOP e vice-versa. Então, uma equipe se caracteriza por isso. E não se prevalece o interesse pessoal, se prevalece o interesse da instituição, o interesse da equipe, que é o que eu vou repetir bastante, que é um bom serviço prestado à sociedade, para isso que recebemos. Conceito de grupo. Grupo já difere um pouquinho de equipe, só no sentido, é um grupo, é uma reunião também de pessoas, porém, há apenas uma interação e com objetivos comuns, então são vários objetivos. Hoje, se a gente podemos ver aqui, quando se fala muito de promoção, aí vem as datas. Não, tem que beneficiar a minha turma, a turma X, que é do ano tal, então isso caracteriza o grupo. Nós estamos pensando na instituição, tá, eu fui prejudicado, mas agora a tendência está se buscando uma organização. Ah, não, mas eu fui prejudicado, eu tenho que ver meu grupo, meu ano, minha turma. Esse é o pensamento de grupo, entendeu? Objetivos comuns, são vários objetivos dentro de uma mesma instituição ou de uma organização. Seguindo aí, tópico 2, administração pública. O que veio ser administração pública? Nessa revisão nossa aí, que a gente abordou lá. Atividade voltada para a satisfação da necessidade do cidadão ou da coletividade. E ela se caracteriza, e a base já é o quê? É a legalidade. Até a gente falou lá que é uma liberdade negativa. Vai cair na prova, hein? É uma liberdade negativa, porque não basta o gestor público querer
e de serviço prestado à sociedade, ao cidadão, e não a mim, ao meu familiar, ao meu grupo político, que a gente vai abordar agora na questão dos princípios. E lembrando, sempre com o objetivo desse, uma organização e instituição, ela tem o seu objetivo. Eu não vou fazer um investimento de capital humano, de recurso humano, financeiro e material se eu não tenho um objetivo. Tem que ter um objetivo específico. Okay? Os princípios da administração pública, a legalidade, que a gente falou agora há pouco, tem que estar dentro da lei, tem que estar regulamentado. Eu tenho uma liberdade como gestor, mas uma liberdade negativa, porque tem que estar previsto em lei, tem que estar previsto em regulamento, norma, seja o que for. Tem que ter uma amparo legal. Princípio da impessoalidade, o que eu falei aqui, quando eu, como gestor público ou agente público, eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar no serviço de qualidade prestado ao cidadão, à sociedade. Então, isso é impessoalidade. Quando eu vou atender a ocorrência, eu não tenho que estar preocupado com o meu horário de almoço, não. Se eu já estava deslocando, aconteceu e eu fui acionado pelo CIOP, que eu trabalho essa interação que a gente falou agora, um pouco ali atrás, então eu não tenho, não. Senhor, pode suspender aí que eu vou atender uma ocorrência, porque o cidadão está precisando. Eu estou ali, fardado no meu serviço, para prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Então, essa é a impessoalidade. Não eu pensar, não, deu o meu horário, agora eu vou almoçar. Se não tiver a viatura para atender, Brasil. Não é assim. Então, é essa responsabilidade que nós temos que resgatá-la, não quer dizer que ela não existe, mas tem que resgatá-la e reforçá-la ainda mais. Essa impessoalidade na prestação de serviço público. E o sargento, que serão, primeiro, segundo sargento subtenente, é responsável em direcionar, em trabalhar essa questão na mente dos nossos cabos, dos nossos soldados novos que chegaram aí agora. E, moralidade, essa questão, se eu sei que eu estou ali em serviço, deu meu horário de almoço, pedi o que é X para o senhor, mas aconteceu uma ocorrência, pessoal, a ética e a moralidade é aí que vem. Eu tenho que ter a consciência, senhor, não está tendo correção não, pode deixar que eu vou atender. Onde entra a moralidade? Deu faltando o seu tempo para sair de serviço, eu não tenho que estar rodeando o quartel, eu tenho que estar dentro da minha área, eu só desloco para o batalhão, pessoal, na hora que eu for chamado pelos despachantes. Isso é a questão do princípio da moralidade que nós temos que ter como gestores públicos, como agentes públicos. Essa consciência, não é porque o CPU não está fiscalizando, não é porque o subtenente está lá na zona superior fiscalizando, ou o primeiro sargento, seja quem for superior, que eu vou usar do anonimato, que eu vou querer esconder, que eu vou querer dormir de madrugada lá debaixo do pé de caju, que eu vou querer me esconder lá dentro do postinho, e assim sucessivamente. Ou até mesmo o CPU usando ali, porque não tem o supervisor, está na frente do computador, não é só praça não, todos nós, eu gosto de usar o pronome nós, é o oficial, por isso que eu estou falando, o agente público, o gestor público, tem que ter essa consciência, não é porque eu não estou sendo fiscalizado, que eu vou usar do anonimato. Isso é no princípio da moralidade. Publicidade, que o ato do gestor público, ele tem que estar claro para a sociedade, ele tem que ser publicado, ele tem que estar ali visível. Se o gestor vai comprar uma cadeira dele, tem que editar, tem que sair um edital, tem que ter a licitação para que todos possam concorrer à empresa que tem interesse e que possa fornecer o produto. Então, tem que ser publicado, é a publicidade do ato público do gestor público. Então, o sargento que estiver lá, viu o superior ali, o oficial, ou seja, até o seu subtenente, cometendo um erro que uma falha ali possa acarretar dentro desse princípio da publicidade, o oriente. Por isso que nós estamos aqui adquirindo esse conhecimento, todos nós. E a eficiência nada mais do que você potencializar todo o recurso que é disponível na prestação de serviços. Por exemplo, a viatura, o armamento, o colete, o rádio de comunicação, para que a gente preste um bom serviço para a sociedade. Nada mais do que isso é eficiência, é potencializar os nossos recursos financeiro, humano e material em prol da prestação de serviço de qualidade, no caso nosso aqui, policiais e militares. Quais as características de uma organização pública? Primeiro, principal característica que foi acordada ali na apostila que vai cair uma questão sobre ela. A principal característica é formada por pessoas, por nós aqui, policiais e militares, sem esquecer o recurso humano, o recurso financeiro e o recurso material, mas o principal recurso, a principal característica da instituição é que ela é constituída por pessoas. E, como eu falei, foi vários interesses
interesse, seja a necessidade de moradia, seja a necessidade de trocar, o desejo de trocar um carro, comprar um barco, seja a necessidade de uma alimentação melhor. Todos nós aqui temos nossas necessidades, desejos e interesses. Porém, temos que ter consciência que a gente tem que canalizar esses desejos e necessidades em prol do objetivo da instituição. Como eu falei, se a instituição vai bem, com certeza vai vir melhorias, vai vir mais benefícios, melhor remuneração. Se a sociedade não reconhece o nosso trabalho, não tem como a gente solicitar do governo uma boa remuneração. Porque se você vai falar, mas como? Se a sociedade está falando que não tem segurança pública, se a sociedade está reclamando que viu a viatura lá debaixo do pé de caju e a gente está patrulhando, se a sociedade viu o militar em vez de estar patrulhando, está fazendo bico com a viatura lá no posto de combustível, supermercado, seja onde for, como é que eu vou te dar aumento? Como é que você me pedir aumento? Qual o direito que você tem de me pedir aumento se você está prestando um bom serviço para a sociedade? Tudo isso nós temos que refletir quando estivermos lá no exercício das nossas obrigações. Eu falo todos nós. Estou falando só sargento, terceiro, segundo, primeiro, subtenente, não. Todos nós. Agente público, ou gestor público tem que ter essa mentalidade, da responsabilidade de prestar um bom serviço com qualidade. E esses interesses, dentro da instituição, os nossos interesses, formam a cultura organizacional. Aí na apostila tem até exemplo. Hoje, o que é desempenhado aqui no meu batalhão, em questão da operacionalidade, em questão da cobrança, da disciplina, da hierarquia, com certeza é diferente de Araguaína, é diferente de Grupi, Paraíso e assim sucessivamente. É o que se chama cultura organizacional. Isso é natural, isso é normal dentro de qualquer organização de interesse privado ou público. Tem a sua cultura, é o que a gente costuma chamar aí de doutrina, tem a sua doutrina ali, tem o que eu acredito, o que aquela instituição naquele momento acredita, na sua crença, no seu interesse, mas temos que ter a mentalidade, eu vou repetir sempre, voltado para prestar um serviço de qualidade ao nosso público-alvo, que é o cidadão, a coletividade, e do qual fazemos parte. Dele. Só que dentro dessa cultura organizacional ficou algumas coisas que até hoje todos nós notamos, que é essa cultura do patrimonialismo. Eu, como gestor, eu geralmente que aquela viatura é minha, ela tem que servir a mim. Eu tenho que usar ela para levar meu filho ao colégio, para buscar minha esposa ao mercado, para levar meu filho ao... Dependendo da situação, no caso de emergência, é natural. Eu costumo falar, se a gente não se ajudar, quem vai ajudar a gente? Mas isso não quer dizer que é regra, é exceção. Exceção não é regra. Então, a viatura, os bens que o Estado, o recurso material que o Estado me fornece para prestar um serviço à sociedade, é voltado para a sociedade, e não para o meu interesse, não me pertence. O personalismo, essa questão, eu tenho que servir a mim, a instituição pública tem que servir primeiro a mim, negativo. A instituição pública, o órgão público tem que servir o cidadão, a coletividade. E nós temos que ter em mente simplesmente isso. Eu sou cidadão, eu faço parte da coletividade, ela tem que servir a mim também. Mas não só a mim, quando eu estiver lá no exercício da minha função. Então, sargento e subtenente, vamos estar sempre com esse pensamento aí. E o clientelismo, pessoal, não é porque eu estou lá no interior, eu tenho meu parente que é político, eu tenho que voltar às minhas atividades como agente público, gestor público, para satisfazer um grupo X ou Y. Não, negativo. Todo o meu esforço que estiver ali, quando eu estiver em serviço, hoje, como gestor público ou agente público, tem que estar voltado para a coletividade do cidadão. Eu vou repetir muito isso aqui para a gente internalizar isso. Isso é muito importante. Vai cair na prova, hein? O que fez ser o sistema aberto dentro da organização pública? É porque, primeiro, como eu falei no início, a organização só pensava ali no recurso material e no seu lucro. Basicamente no lucro. Eu vou fazer investimento pensando em quanto eu vou ganhar, ou o que eu vou produzir, o que eu vou fornecer. Sempre voltado para o lucro. E as instituições, a sociedade, com esse meio de comunicação, de informação que foi avançando cada vez mais no nosso dia a dia, a sociedade passou a ser mais exigente, passou a ter mais conhecimento, mais informação e, consequentemente, passou a exigir mais. Isso é o que os senhores estão fazendo aqui. Esse conhecimento que os senhores estão adquirindo aqui é porque os senhores, sargentos, subtenentes, serão cobrados lá pelo cabo e pelo soldado. Porque não basta
ser sargento e pegar a ocorrência e passar para o soldado, não. Eu, como sargento comandante de guarnição, a responsabilidade é minha. Eu preencher ali a ocorrência e assinar. É minha. O soldado ali é o motorista auxiliar. A função dele é dirigir e me auxiliar. Se eu tenho dúvida se aquela palavra é contida ou com essa, aí sim eu pergunto para o meu auxiliar. Ele tem essa palavra tem tudo, com dúvida. Ele é seu auxiliar. Agora não, né? Porque eu sou sargentão, ou supão, ou CPU, pego ali, não, preenche aí e eu assino. Não é assim. Então tem que assumir a nossa responsabilidade. Sargento é sargento. Então tem que assumir. Não adianta só eu estar com a divisa e com a luva de subtenente e sair por aí dando luvada ou então a artilharia aí com subordinado. Então tem que ter consciência disso aí. Aí com esse sistema aberto começou a ver que, além da sociedade influenciar, ela era influenciada também no meio onde ela estava. Influenciada em quais setores? Todos os setores, seja em político, o que está acontecendo com o governo federal, aquela discórdia lá no Congresso, seja no econômico, que estamos vivendo aqui no nosso país, estado e município, essa questão econômica está influenciando a instituição. Consequentemente, está influenciando nós, colaboradores. Nós temos os nossos anseios, os nossos interesses. Só que devido a essa influência externa, econômica, alguns anseios nossos estão ficando de lado. E aí onde entra a compreensão também, que o sargento, o superintendente tem que ter esse conhecimento desse sistema aberto. Não é só eu a instituição. Não. Tem o setor econômico, político, religioso, o comércio em si, que influencia a minha instituição também. Por isso que eu falo, se a sociedade vai bem, a nossa instituição também vai bem. Então a gente tem que ter esse conhecimento. O que é isso, essa visão aberta? É isso aí dentro da nossa instituição. A gente tem que ter essa visão, tem que ter esse conhecimento. Tá? Vamos mandar aí. Entrando em fenômeno motivacional. O comportamento humano é caracterizado basicamente pelos nossos interesses individuais. Pronto, já falamos o que é o comportamento humano. E dentro desse fenômeno motivacional, nós tivemos de dois estudos. A teoria de dois fatores, que é de Frederic, que abordou o cargo. Os fatores intrínsecos ao cargo, que vai criar uma questão, e o extrínseco ao cargo. O intrínseco é o quê? Basicamente ali é o processo ali do meu cargo, da minha função, o meu cargo em si, e o externo ao cargo. É minha relação com o meu superior, é a questão da remuneração e assim sucessivamente. Já o Marlon abordou a questão das necessidades, a satisfação da necessidade humana, aí tem aquela pirâmide lá. São as necessidades fisiológicas, seguranças sociais, estima e autorrealização. A questão dessa vai cair. Certeza. Dentro de chefia de liderança, o que vem ser a chefia, pessoal? Basicamente relacionado ao cargo. É a minha função. Eu, tenente, comandante da seção lá. Eu sou chefe da seção da P2. É o que é intrínseco ao cargo. E liderança? Já está relacionado com o quê? É a minha capacidade de influenciar, de inovar, de ser proativo. E ela pode ser desenvolvida através do conhecimento. Isso aqui que está acontecendo. O que o comando está procurando é influenciar, para que a gente consiga chegar nessa questão da liderança. É o que eu estou falando, não basta ser subtenente sargento, se eu não sou um líder. Se eu não sei influenciar um subordinado, se eu não penso, se eu não consigo inovar. Ok? Sobre o comando. Nós temos o comando e temos o Estado para assessorar o comando. Basicamente é aquilo lá. Assessorar é sistêmico, porque trabalha. P1 não trabalha só, ela depende da P2, da P3, na programação de plano de operação e assim sucessivamente. Então, o trabalho em conjunto é sistêmico, é planejado, é técnico. Não é só, eu acho que a gente deveria ir para não. Então, o Estado é formado pelo Estado-Maior da Polícia Militar para assessorar o comando na tomada de decisões e deliberar algumas diretrizes para serem executadas pelas unidades operacionais. A importância do subtenente e do sargento nesse contexto. Orientação. Não é só dos subordinados, não, do cargo do soldado, não, do superior também. A gente tem, e essa orientação entra no assessoramento, como assessorar o superior. Então, se eu estou vendo o superior tomando uma decisão ali na minha sessão que possa prejudicar a sessão, não é prejudicar lá o superior, não, a sessão, o trabalho da sessão, eu vou orientar. Ó, tenente, ó, major,
a importância do sargento. Fiscalizar o trabalho, as ordens emanadas dos superiores, se está sendo executada pelo cabo, pelo soldado e até por nós mesmos, tanto pelo sargento que está ali subtenente, como pelo seu superior. Aí entra a questão da orientação, certo? O relatório, eu falei muito na questão do sargento, tem que estar atento com essa questão do relatório, a escrita. Quem tem dúvida, anda com o seu dicionário ali, hoje é baratinho, questão de 20 e poucos reais, você compra um dicionário aí, carrega ele dentro da sua bolsa, dentro da sua viatura, ó, ajuda demais. Eu falo que eu faço isso. Nosso português é complicado. E o conhecimento, isso aqui que está acontecendo, eu espero que seja contínuo. O sargento subtenente tem que buscar o conhecimento todos os dias. Assistir jornal, sempre que possível. Ler uma revista, sempre que possível. E faça suas críticas dentro daquilo que você leu. Não é só ler, não é só ser uma massa pensada. Nós temos que pensar também. É isso que eu espero de todos nós aí. Vamos começar a pensar. E a gente só começa a pensar a partir do momento que a gente vem procura buscar o conhecimento. Já estamos finalizando aqui. A responsabilidade do comandante, dos senhores sargento, subtenente, vai aumentar de acordo com o grau hierárquico. Não tenha dúvida disso. Isso é muito importante estar com isso aí em mente. Tá? E quando você estiver comandando lá, você tem que buscar a participação e a colaboração do seu subordinado. Isso é muito importante. O sargento e o subtenente têm essa mentalidade. Não existe eu sozinho, ninguém é uma ilha. Se eu procurar trabalhar com o meu auxiliar ali, com certeza o serviço vai sair com maior qualidade. Cadeia de comando, nada mais é do que o nível de autoridade. Autoridade de linha. Cadeia de comando dá uma cara de autoridade de linha. Nada mais é do que o cabo tem que reportar ao terceiro sargento ao subtenente, sempre que possível. Quando essa autoridade de linha quebra, ela tem que ser restabelecida de imediato. Por quê? Se o terceiro sargento, se o capitão passou a ordem lá para o cabo, que era uma extraordinária, o cabo tem que informar o seu superior imediato, no caso do terceiro sargento, segundo ou o subtenente que estiver ali, que for a autoridade imediata ali, ou o superior imediato aí. Tem que estar atento a isso aí. O tipo de chefia é importante, uma questão, isso aqui é batata, não tem para onde correr, o tipo de chefia. O autoritário, acabei de falar, o terceirão lá, eu sou terceiro, preenche e depois eu assino. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim, não. Tem que ter cuidado aí quando os senhores estiverem lá, para não ser essa autoridade aí autoritária. O autoritário é aquele que acha que a decisão é dele, os pontos levantados é dele, e ele decide por todo mundo e acabou. Não funciona mais assim. O democrático é aquele que procura elencar os pontos, distribuir para a equipe ali, desde que no fim, é claro que a decisão vai ser dele, mas que ele compartilha, ele procura compartilhar ali o assunto, levantar ali a discussão e no fim chegar a um denominador comum. É aquele que busca influenciar, trabalhar em equipe. O liberal é aquele bonzinho, é o sargento, o subtenente, o oficial, que, devido à sua incompetência, falta de conhecimento, ele quer ser bonzinho com o seu subordinado, para que o subordinado não perceba essa falha dele. Então ele fica ali batendo nas costas, abraçando, meu amigo, e fica passando a responsabilidade que seria dele para o subordinado, porque ele é incompetente. Geralmente essa autoridade liberal, ele tem por isso, pela incompetência. A principal característica dele é a incompetência e falta de conhecimento. Então ele quer se camuflar através da bondade. Ô chefe, e aí, como é que tá? E aí, amigo? Todo mundo é amigo dele, por causa da sua falta de conhecimento. O carismático, basicamente é um político. Eu tenho interesse, aí eu vou tentar aqui agradar os meus subordinados. Ó, um exemplo prático aí. Eu tenho uma venda, um comércio lá na área de informática. Então eu tento aqui ser carismático de todo mundo, mas divulgando o meu interesse, sem por trás dessa carisma minha. Que é vender os meus produtos na área de informática e prestando o serviço de manutenção na área de informática também. Basicamente, a característica do carismático é isso aí. Sempre o carismático ele diz o interesse primeiro pessoal dele. Então ele faz toda essa. Encerrando aí. Tópico 6 e 7 e vamos encerrar. Liderança servidora é aquela situacional. É o sargento, o subtenente ou o oficial que ele atua de acordo com a situação. Tem hora que ele é autoritário quando há necessidade, tem hora que ele é liberal quando